Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, a glória e o poder, amém? Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós estamos aqui na Via dos Remédios, 1326, aqui a divisa de São Paulo com Osasco. Ainda hoje nós tivemos uma grande reunião lá na sede de Osasco, com o missionário R.R. Soares, e aqui não vai ser diferente, e nem no mundo espiritual. Nossos amigos que estão nos acompanhando através do Facebook, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Já deixe seu pedido de oração, deixa o seu testemunho, também compartilhe esse link que você recebeu, lembrando que compartilhar é amar, compartilhar é você evangelizar, é você cumprir o teu ID. Quando você pega esse link, coloca lá no status do WhatsApp, coloca lá no grupo da família, talvez você pense assim, mas meus familiares nem gostam de ir na igreja, de ouvir a palavra de Deus. Nós aqui somos uma igreja de ensinamento da palavra de Deus, né? Verdadeiramente o ensinamento só vai acrescentar na vida de cada pessoa, independente de ela ter uma religião, dela já estar frequentando uma igreja, se ela nunca foi numa igreja, só vai acrescentar ensinamento na vida dela. E aí quem sabe alguém clique, goste e já receba a boa semente da palavra de Deus, e essa semente possa frutificar e multiplicar naquela vida. Não seja omisso, compartilhe esse culto em nome do Senhor Jesus. Nós também hoje estamos naquela campanha pela cura divina e libertação. Prepara água para usar com fé em nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 23, versículo 25 diz que nós serviremos ao Senhor nosso Deus. Ele abençoará a nossa água e nosso pão e tirará toda enfermidade do meio. A água é uma atitude de fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E lembrando também que esse culto é uma preparação para a Santa Ceia, que nós teremos no domingo, segundo domingo do mês, 9 horas e 18 horas, nós teremos o grande dia da igreja, que é aquele dia que nós celebramos a memória do Senhor Jesus, que um dia ele morreu sim por nós, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e vive para sempre, em nome do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos, abre seu coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos reunidos, buscando a Tua santa e sagrada presença, Pai, crendo que o Senhor, meu Pai, já se faz presente para mudar nossas vidas e transformar nossa história. Sim, esse culto é uma preparação para a Santa Ceia que ocorrerá no domingo, Pai, dos filhos de Deus, mas hoje também, meu Pai, é uma Santa Ceia. Nós estamos aqui com o sumo da uva, meu Pai, ungindo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, esse suco, meu Pai, integral, meu Pai, pedindo que o Senhor coloque a tua unção, meu Pai, em cada gota, molécula e partícula desse suco, remova toda a manipulação humana, Pai, porque esse suco consagrado será o sangue de Cristo, e o pão que nós usaremos será o corpo, Pai. Mas cada culto é uma ceia, Pai, onde nós não participamos dos elementos, o corpo representa, o pão representando o corpo, o suco da uva representando o sangue, mas a tua palavra é o pão, Pai. Se nós estivermos saindo do caminho, o Teu Santo Espírito nos convence do pecado para nos arrependermos e nos lava no sangue do Cordeiro, Pai. E ali nós somos salvos, Pai. Novamente salvo. Cada culto é uma Santa Ceia, é uma preparação para participar da ceia do Senhor em nome do Senhor Jesus. E agora é a hora em que o verdadeiro adorador adora o Senhor em espírito e verdade. Você pode abrir mais o seu coração. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Onde eu estaria se não fosse o teu chamado, Pai? Ou venha com a tua unção, com o teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito sobre cada vida, Pai. Pois nós estamos aqui diante de Ti, representando uma multidão, Pai. Oh Senhor Jesus, e cremos que pelas suas feridas nós já fomos sarados. Jesus Cristo nos dá 100% de saúde. Ele sara nosso corpo, Ele sara nossa alma. Ele deseja que nós fôssemos bem em todas as coisas, assim como vai bem nossa alma. Isso, você precisa buscá-lo continuamente, que aí você vai provar do amor dele contínuo na sua vida também, em nome do Senhor Jesus, aprendendo dele. Onde Jesus Cristo entra, o mal tem que sair. Isso, tanto a doença como a enfermidade, como o ódio, o rancor, o ressentimento, ele te ensina a perdoar. É perdoando que você é perdoado. Ele te ensina a se arrepender, para você ser uma nova criatura em Cristo Jesus, lavado do sangue dele, para fazer a diferença entre aquele que crê e aquele que não crê,
aquele que serve, aquele que não serve. Sendo o teu tempo, Senhor, sendo o tempo de Cristo, o tempo do Espírito Santo, sendo a verdadeira igreja de Deus, sendo o esconderijo do Altíssimo, oh Senhor Jesus, sendo o seu lar. Eu quero ser o seu lar. Dá glória a Deus, igreja. Diz aleluia. Oh, Solomachene me canta na mará. Maravilhoso, 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 maravilhoso o Senhor é Jesus. Oh, a tua unção que enche o céu, enche a terra, enche a minha vida, enche esse lugar, enche a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai, até nós transbordarmos diante da tua santa presença, Pai. Oh, onde há o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade. A liberdade, a liberdade. Entra na liberdade dos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus se faz presente. Tem liberdade aqui. Isso. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo. Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Com as suas mãos levantadas, declara: eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, tua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Tem liberdade aqui. Onde é o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade. Entra na liberdade dos filhos de Deus. Louve, louve, louve. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, tua amor. Eu sou teu lar. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juiz. O perdão dele é completo, completo, completo. Ele nos perdoa completamente para você perdoar e ser perdoado. Então é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, Jesus. Eu sou tua casa, tua morada, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara a tua alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma.
isso está ficando bonito. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem liberdade aqui. Espírito Santo, seja bem-vindo entre nós, aleluia. Onde houverem 2, 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente. Nós estamos em mais de 2 ou 3. Ele já se faz presente para mudar a nossa vida, para transformar a nossa história, para nos dar saúde, para fazer toda a diferença nas nossas vidas. Quando nós em concordância, nós ligarmos aqui na terra, será ligado lá no céu. Aquilo que nós desligarmos aqui na terra, será desligado no céu. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Diz aleluia, aleluia, aleluia. Isso, entra na liberdade dos filhos de Deus. Isso, onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Ele tem liberdade aqui. Fala com Ele. Convida Jesus para fazer morada no seu coração. Ele só responde na alegria do coração. Talvez você tenha muito para pedir, muito para clamar, mas se você observar direito, você vai perceber que você tem muito mais a agradecer do que para pedir. Começa a agradecer. Começa para agradecer que apesar de tudo você chegou até aqui, apesar de todos os trancos e barrancos, você conseguiu. Você é um vitorioso. Você chegou até aqui. Quantos não conseguiram? Quantos não pararam pelo caminho? Quantos não desistiram? Mas nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui diante da Tua presença. Vem, amado, amado nosso, amado de nossas almas. Enche-nos do Teu poder. Enche-nos da Tua unção, do fogo, fogo do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim, meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração e tudo que é em mim necessita mais de Ti, mais da Tua ajuda, mais da manifestação do Teu poder para nos curarmos, para nos libertarmos, para nos livrarmos de todos os males, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Amém? Glórias a Deus, nosso Senhor. Amém? Tchau, 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 tchau. Daquilo que se espera e não se vê, porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão, eles serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará, nosso Deus fará. Lá, lá, nosso Deus fará, nosso Deus fará. Livre fundamento de tudo que se espera e não se vê, porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não veem e nele crerão, eles serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda
sorte de bênçãos. Ele vai. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, 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 você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Nosso Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. Lá, 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 lá. O nosso Deus fará. E para ele aquela linda salva de palmas, hein? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. É verdade. Em o nome do Senhor Jesus, o nome acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Mas nós temos que entender que Deus, Ele não ouve a pecadores. Deus, Ele deixa bem claro que há uma divisão entre o pecador e Deus. Então nós temos que vencer isso. Tem que tirar mesmo esse empecilho, esse muro que há entre o ser humano, pecador que não se arrepende, e Deus, em o nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra de Deus? Pega a sua Bíblia, abre lá no segundo livro de Samuel, capítulo 14. Nós estamos vendo a aliança com Deus do céu. Nós temos visto aqui essa história de Davi. Pode sentar, fique à vontade, irmãos. Essa aliança que Deus fez com Davi. O Davi triunfava enquanto ele aguardava a resposta de Deus. Segundo o livro de Samuel, o 10º livro do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel. Décimo livro do Antigo Testamento. Capítulo 14, nós já temos visto aqui que o Davi, por 2 vezes, ele teve uma reconciliação com o filho dele, chamado Absalão, mas só que com tudo mesmo, com preceitos humanos, irmão, consultando o ser humano, irmãos. O perdão de Deus é completo, irmãos. Davi, enquanto ele aguardava a resposta de Deus, ele sempre sairia triunfante, irmão. 1.000, 10.000, 100.000, até milhões de inimigos humanos caíam mortos quando Davi estava na batalha. A Bíblia é bem clara contra isso. Mas um dia ele resolveu fazer da própria maneira, não consultou a Deus, não foi para a batalha, acordou tarde. Aí o diabo não vem de chifre nem de rabo. Uma tal de Batseba, que era a esposa de um soldado do exército de Davi, chamado Urias, esse tinha ido para a batalha. Essa moça começou a se banhar lá na frente da sacada de Davi. Esse homem acordou tarde, olhou aquela moça, procurou saber quem ela era casada, mandou chamá-la e ela veio. Eles tiveram um caso. E ali começou Davi provar do silêncio divino. Deus, ele não ouve o pecador, não é porque ele é mau, é porque ele é amor, irmãos. Mas ele é justiça. Para o pecador não se enganar que Deus aprova o que ele tem feito. Quando essa moça ficou grávida, ele tentou mesmo empurrar essa gravidez para o marido. Só que o marido, Deus, ele não permitiu. O marido nem foi para casa, para que se pudesse ter a possibilidade daquela criança ser do Urias. Então Davi ainda planejou algo pior, mas um abismo chama outro. Colocou esse rapaz lá na frente de batalha, num lugar que com certeza ele iria morrer, e morreu. Então Davi, de uma hora para outra, passou de ser aquele que triunfava, sempre vencia, que tinha uma aliança com Deus do céu, para ser alguém que não falava com Deus, que
se omitiu de ir para a guerra, depois ele virou preguiçoso, acordou tarde, virou um adúltero e um homicida. Põe a mão na cabeça e fala: ai, 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 ai. Um abismo chama outro. Um abismo não tem uma escada para você sair. Ou você olha para Deus e se arrepende, ou então está tudo perdido. Essa criança que a Batseba estava grávida faleceu. Mas depois que essa criança morreu, Davi se casou com a Batseba e teve um outro filho com ela chamado Shalom, ou na nossa língua é Salomão. Já ouviu falar dele? Só foi o homem mais sábio da história. Deus começou ali a restaurar os dons irrevogáveis e sem arrependimento que Deus tem para a vida de cada um de nós. Cada um de nós. Mas bobeira pouco é bobagem. Um exemplo ficou na casa de Davi. Davi tinha um filho chamado Aminon. Esse se apaixonou por uma filha dele chamada Tamar, cada uma de uma mãe diferente. Ele tinha 9 mulheres nesse tempo, olha só, fora as concubinas, 9, só Deus, hein? E então esse rapaz abusou da irmã. Quando Absalão, o irmão da Tamar, ficou sabendo, matou Aminon, porque o Davi não fez nada. Ele se omitiu mesmo na correção de Aminon. Então esse Absalão, ele matou o seu próprio irmão. E o Davi fez alguma coisa com Absalão? Também não fez nada, só deixou ele quieto lá no canto dele. Um dia mesmo, alguns interviram por ele, e ele até mesmo perdoou ao Absalão, que é o que diz aqui no versículo 21. Segundo Samuel, capítulo 14, versículo 21. Então disse o rei Davi a Joabe: eis que fiz isso, vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe prostou-se sobre seu rosto em terra, e se inclinou, e agradeceu ao rei, e disse: hoje conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos. E ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Ai, 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 ai. De novo ele não consultou a Deus. Ele chamou o rapaz para casa, o filho que tinha matado o outro, Absalão, que tinha matado Aminon. Chamou ele para casa, mas não corrigimos. Quando nós não corrigimos nossos filhos, nós estamos sendo omissos. E o pecado da omissão é um pecado tão grande como qualquer outro. Às vezes nós ficamos observando, preocupados com alguém que está no álcool, preocupante, que está na droga, preocupante, que já está no crime, preocupante. Mas a omissão, aquela pessoa que sabe fazer o bem, que tem a palavra e não faz, esse peca. Davi trouxe o rapaz para casa, e nesse primeiro encontro que foi consultado os seres humanos, ele veio, mas falou que não ia falar mais com ele. Olha aqui, versículo 23. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Gesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E o rei Davi disse: torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei Davi. Olha só, ele até nem ali na palavra trouxe ele para casa, mas não corrigiu, não perdoou, porque o perdão de Deus é divino, é completo, ele sara a nossa alma, não traz perturbação. Por isso nós precisamos buscar o Santo Espírito de Deus. Nós estamos numa série no domingo, aprendendo mesmo a produzir o fruto do Espírito Santo, para depois receber o dom do Espírito Santo. E para isso, primeiro nós temos que remover as obras da carne. As obras da carne nos separam completamente de Deus. Como que eu posso ter o fruto se eu não tenho o dom, ou o dom se eu não tenho o fruto? Não é pelo dom que você conhece uma árvore, é pelo fruto, irmão. Mas para você produzir o fruto, primeiro você tem que remover a obra da carne, depois você produz e amadurece o fruto do Espírito Santo, e Deus, ele vem te revestir do alto para você ser usado por ele. Aí você vai buscar, descobrir e cumprir o seu chamado diante da presença de Deus. O Espírito Santo te convence do pecado para você não pecar. E se você pecar, você se arrepender eficazmente, irmão. É fruto do Espírito Santo, irmão. Sem o fruto do Espírito Santo, você nem sabe o que é pecado. E aí você fica perdido na vida. Quando vem um ataque na sua saúde, você não tem a resposta de Deus também, porque está no pecado. Pela
misericórdia de Deus, alguns até alcançam alguma coisa de Deus, mas Deus, ele tem o perdão completo, quando você se arrepende e você perdoa, porque é perdoando que se é perdoado. Então o Espírito Santo te convence da justiça, para você não tentar fazer justiça com a sua própria mão, e não ficar ali com aquela angústia, com aquele ódio, aquele rancor, aquele ressentimento por algo que alguém fez contra você, contra a sua casa, contra a sua família. O pecado do outro é problema do outro, até que você não deixa de contaminar, não deixa sujar o seu coração. Porque se o inimigo conseguir com o pecado alheio, ele contamina o seu coração, você já se arrependeu do pecado, está buscando uma santificação, sem ela é impossível agradar a Deus. Mas a santificação também tem um perdão completo. O Davi não perdoou, irmãos. Trouxe o rapaz para fora, para casa, por conta lá que o Joabe lá o convenceu, que convenceu foi o homem, não foi Deus, ele não consultou a Deus. Trouxe, mal. Seguinte, Absalão, vai lá para sua casa que eu não vejo mais a sua face. É que nem alguém que fala assim, ó, eu te perdoo porque Deus manda, mas se fosse por mim eu partia a sua cara. Tem gente que está pensando assim, mano, que até fala em perdão, mas dentro da pessoa fala assim, se eu pudesse eu partia a cara dessa pessoa, se fosse assim eu ia fazer diferente. Ou fala a minha pessoa, tá bom, eu te perdoo, mas você lá e eu aqui. Não, irmãos, o perdão de Deus é completo, você é casa de Deus, irmão. Jesus, ele não ficou te perguntando o que você fez, por que você fez isso, você fez aquilo. Se você se arrependeu, você está perdoado. Jesus se fez pecado lá no Calvário. Quando nós participamos num culto, e principalmente da Santa Ceia, é a lembrança do Calvário, que Jesus morreu por nós lá, e ele tomou sobre nossas dores e os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele se fez pecado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. Sarado tanto o corpo como a alma. Só que se a pessoa ela não se atentar, o inimigo engana. O salário do pecado é a morte. Já ouviu falar nisso? É a morte não só para quem peca, mas para quem o inimigo consegue enganar e a pessoa não perdoa, fica se sujando, fica guardando aquele amargo, fica carregando aquele lixo, ó dia, ó vida, ó azar, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Não, libera o perdão, irmãos. Não é fácil, não, mas olha para Jesus. Jesus estava lá no Calvário, um homem que nunca fez nada para ninguém. Ele só pregava a palavra de Deus, ele ensinava, curava os enfermos, expulsava os demônios, abençoava as vidas de quem ele passava. Mas um dia resolveram matá-lo, irmão. Ele tomou 40 chicotadas menos umas vezes 25, dá no total de 975 chicotadas. Por que 25, pastor? Cada chicote romano tinha 25 tiras no mínimo, de 25 a 30. Eu estou contando no mínimo. De 25 tiras, 25 vezes 39 dá 975 chicotadas o Senhor levou. E a chicotada não era só o couro, não, irmãos. Não sei se você já tomou uma cintada de couro da sua mãe lá atrás. Eu já. Em casa tinha. Aquele couro bem antigo, duro, né? Uma só, irmão. Aquele vergão que você ficava a semana inteira. Com aquele vergão grosso assim, né? Mas o Senhor Jesus não, foram 25 tiras vezes 39. Não tinha feito nada para ninguém. Nada. Mas ali estava sendo depositado todas as nossas transgressões, nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades. Quando nós entendemos e atendemos esse sacrifício, nós somos sarados a alma. Jesus lá no Calvário, ele olhou e falou assim: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Eram sacerdotes, eram os principais dos sacerdotes da religião judaica daquela época. Eram pessoas que eram considerados príncipes, sábios no meio do povo. E Jesus falou, eles não sabem o que fazem. Quem não tem ainda a palavra de Deus não sabe. Aquela pessoa que está fazendo mal para alguém, ela não sabe o que está fazendo. Não suja o seu coração por conta do que o outro está fazendo. O Davi ali se sujou. Ele não repreendeu o Amignon que tinha estuprado a outra filha dele. Então, o Absalão foi fazer justiça com a própria mão, porque também não tinha Espírito Santo, irmão. Não tinha. Ele quis fazer justiça porque ele não era convencido da justiça de Deus, irmão.
Quem o Espírito Santo convence da justiça, irmão, ele entende que a justiça de Deus não tarda e não falha. Ainda que o seu olho carnal não veja a justiça de Deus, Deus vai fazer justiça. Porque o Espírito Santo te convence do juízo também. Um dia todos nós compareceremos no juízo diante do Senhor. Ele vai ressuscitar todos. Aqueles que morreram com Cristo para a glória eterna. O salário do pecado é morte. A morte não é aquele que desceu para a terra, não. A morte é a separação de Deus que se dá no exato momento do pecado, se a pessoa não se arrependeu. A pessoa vai continuar andando, respirando, coraçãozinho batendo, trabalhando, casando, se dando em casamento, mas está completamente separada de Deus, que é vida, irmão. Espiritualmente está morto. E se ela morrer nesse estado, ela vai ficar morta eternamente. Eternamente. Por isso o Espírito Santo que convence dos juízos, para você não sujar o seu coração com o pecado do outro. Passou-se ali algum tempo, uns 3 anos, e então o Absalão, ele quis falar com o pai dele, e para isso ele arrumou uma estratégia. Esse Joabe que convenceu a Davi de trazer Absalão de volta, ele teve a sua plantação queimada pelo próprio Absalão, e assim ele conseguiu falar com Davi. Davi fez outra coisa sem consultar Deus. Pula aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus, versículo 31. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseste os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, e dizer-lhe para que vim a Jesur. Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que ele me mate. Então, o Absalão estava ali 3 anos sem falar com o pai. Depois de algum tempo, ele pediu para falar com o Davi. Davi não atendia. Ele pediu para o Joabe interceder por ele. O Joabe não intercedeu. Então ele meteu fogo lá na plantação do Joabe. Olha só o prejuízo como vem. Então o Joabe falou com esse Absalão e disse: por que meteu fogo na minha terra? Porque meu pai não quer me trazer. Você foi lá, quis me trazer para cá, agora meu pai não quer me falar comigo. Se ele não quiser falar comigo, é melhor que eu volte lá para onde eu estava, no exílio, ou que ele me mate, se eu ainda tenho alguma culpa. Então, olha a resposta de Davi, versículo 33. Então entrou Joabe ao rei Davi e disse-lhe. Então chamou a Absalão, e ele entrou ao rei Davi e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei Davi beijou a Absalão. Primeiro, Davi, ele não falou nada. Depois, o Davi, ele abraçou, beijou, mas também não falou nada, irmãos. Tudo errado. Era melhor ele até ser um pouco excedido naquilo, né? É melhor a gente pecar pelo excesso na correção de um filho, mas com cuidado, não muito excesso, do que pela omissão. Porque a omissão cria cobras, traz problema, traz prejuízo para nossas vidas. Marca quem já volta. Lá no meio da Bíblia existe o livro dos Provérbios. Vamos lá uma olhada lá no capítulo 19. Provérbios capítulo 19. O meio da Bíblia, mais ou menos. Por que mais ou menos, pastor? Porque algumas Bíblias têm alguns estudos, mapas no final. Olha a minha aqui, a Bíblia não está bem no meio. Se a Bíblia tivesse sem nenhum estudo final, só ela, de Gênesis, Apocalipse, ou cai no Salmo ou no Provérbios. Mas vai lá no capítulo 19, olha o que Deus nos diz aqui. O versículo é o 18. Provérbios 19, versículo 18. Amém? Castiga o teu filho enquanto há esperança. Corrige, irmãos. Corrige.
Deus, Ele corrige ao filho que o ama, assim como o pai corrige o filho que ama. Quando você não corrige seu filho, você não está amando. Talvez você está sendo o pai do ano para ele e para os amigos dele. Olha, meu pai, ó, deixa eu fazer tudo o que eu quero. Até as coisas erradas que eu faço, ele está batendo palma. Capítulo 16, capítulo 29, capítulo 2 aqui de Provérbios fala sobre essas coisas. É melhor você não ser o pai do ano do que ser um pai omisso. Ou então, quando for repreender, melhor você ser aquele que se excede, mas não pode exceder muito. Porque ela é a continuação do versículo, mas não para o matar. Não é para matar filho também não, viu? Corrigir, né? Não precisa ter violência física, mas tem que deixar bem claro que você não concorda com aquilo, porque Deus não concorda com aquilo. Pede orientação para Deus, fala, não seja omisso, não dê rezadinha, não dê tapinha nas costas, não dê abraço e beijo. Você está precisando de repreensão, isso vai enganar seu filho, irmão. Você vai estar criando uma cobra dentro da sua casa. Ensina o caminho que a criança deve andar, que até quando crescer, não vai se dizer, ah, pastor, mas meus filhos já são adultos, já são criados. Vai dar mais trabalho, mas em Cristo você consegue. Mas tem que corrigir. O Davi não corrigiu Aminon, o outro matou. Quando nós corrigimos nosso filho, por mais que nós sejamos duros, é com amor. É ou não é? É com amor. O mundo quando corrige não tem amor não, viu? O mundo quando corrige não tem amor não. Hoje tem tribunal de crime, dependendo do que a pessoa fizer, não vai nem para o tribunal normal aí, secular. Ser preso, julgado, condenado, pagar a pena. Não. Dependendo do que a pessoa fizer, está cheio de tribunal do crime. Igual lá quando aquela moça ela foi pega em adultério. Levaram para quem? Para o Senhor Jesus, para o provar. Já estava com a pedra na mão. Por quê, pastor? Porque realmente na Bíblia fala sobre isso. Quando um casal é pego em adultério, os dois devem ser levados em praça pública e serem apedrejados até a morte. Olha só. Por quê? Porque o ciúme do marido é sem misericórdia no dia do juízo. Só que o marido não é aquele que pegou em flagrante. Todos nós somos a noiva de Cristo. Se não for pego aqui na terra, já foi pego lá por Deus, irmão. Então Deus já deu uma condenação para o adúltero. Adultério é a coisa mais nojenta que existe, irmão. A pessoa tira a essência do casal. E a pena na Bíblia, não é hoje, não é para ser usada aí fora. A pena na Bíblia era a morte, mas não só para a mulher, mas para o homem. Mas geralmente eles faziam o quê? Pegava só a mulher. Ué, ela adulterou sozinha? Estava só a mulher lá. E começaram a provar Jesus, provocar Jesus. Ei, Jesus, aí, ó, foi pega em adultério essa mulher, essa safada, essa sem vergonha. E Jesus, ele estava ajoelhado lá, desenhando. A Bíblia diz que ele estava desenhando na terra, não sei o quê. Estava lá, nem deu muita atenção, porque eles estavam falando. E continuaram insistindo. Aí Jesus só falou: aquele a quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Foram soltando as pedras dos mais velhos até os mais novos. Foram soltando, até que não ficou ninguém, irmãos. Mas o tribunal do crime, o cara é um criminoso já. É um traficante que mata, que estupra, que engana, que faz um monte de coisa errada. Mas se alguma coisa na visão deles, eles têm o direito de julgar, de matar e botar fogo ainda. Porque eles já estão com a pedra na mão. Por que todos aqueles saíram? Porque Jesus entrou com a palavra: aquele em que não houver pecado, que atire a primeira pedra. E existe tribunal de crime, irmão? Se eles são criminosos, são todos pecadores, irmão. O problema é que a pessoa, enquanto não foi pega, ela está apontando o dedo. Olha, aquele fulano, aquele cicrano, vão pegar, vão fazer justiça, que isso, aquilo. Mas às vezes está fazendo coisa pior do que aquele, só que ninguém descobriu ainda. Então a pessoa tenta mesmo se esconder, acusando. Por isso que Deus não ouve a pecadores, irmão.
pecador não se enganar, irmãos. Não seja omisso. É melhor você ceder um pouco na correção do seu filho, mas deixar bem claro, irmãos, bem clara a sua posição diante de Deus, o que Deus pensa acerca daquele assunto. Pede orientação para Deus, para aquela pessoa pelo menos saber, irmão, que ela está andando errado e que você não concorda. Mas tem gente que não corrige desde pequeno. A criança é rebelde, a criança é mal educada, mal criada, bate na mão na cara da mãe, do pai, do irmão, da tia, de todo mundo, e está todo mundo rindo. O que essa criança vai crescer? Vai ser o quê? Como que vai ser alguma coisa? Apronta lá na escola. A mãe é a primeira a ir lá a querer saber quem é que está falando mal do filho dela, para ela bater na professora, na diretora, não para repreender, corrigir o filho. Misericórdia, irmãos. Tem que começar por nós a transformação desse mundo. Começa corrigindo o filho espiritual, corrigindo um neto. Para não deixar mesmo cair mesmo na correção do mundo, irmão. O mundo não corrige com amor, irmãos. Não corrige. Quando pega a autoridade policial ou os criminosos, é diferente. O mundo corrige de maneira diferente. Olha aqui, quando você não corrige, você incube nesse erro. Um abismo chama outro abismo. Versículo 19. O homem de grande ira tende a sofrer dano. Alguém que faz coisa errada, irmão, tem que sofrer algum dano, tem que pagar um preço, tem que ser corrigido. Tem gente que esconde o filho bandido, irmão. Agora tem mãe que já está entregando, ó, meu filho está ali, ó. Tá certo, paga o preço. Quem sabe tem muitos que lá mesmo dentro de uma penitenciária estão aprendendo sobre a palavra. Estão presos do sistema carcerário, mas estão soltos porque conheceram a verdade é que liberta. Porque está cheio de gente aqui fora, irmão, que está livre mesmo do sistema carcerário, mas está preso no pecado, que é pior, irmãos. É melhor você andar mesmo tudo sem dinheiro, sem nada, do que você perder a sua salvação e ir para a eternidade perdida. Porque quando a pessoa não é repreendida, sabe o que vai acontecer? Ela vai fazer de novo. Olha a continuação do versículo 19. Porque se tu o livrares, virá ainda a fazê-lo novamente, irmão. Misericórdia. Não aprende, irmão. Tratar todo mundo igual é um perigo, irmãos. O filho faz tudo errado e o outro faz tudo certo. Você não fala com nenhum dos dois. Você não elogia o que faz bem e você não corrige o que faz errado. Ixi, o que faz bem vai se frustrar e o que faz mal fala assim: minha mãe não está nem aí. Mesma coisa numa empresa, irmão. Se um patrão fazer isso com um funcionário, ele vai acabar com a empresa dele, irmão. Aquele empregado bom, que é mesmo ali leal, que faz tudo que é bom, ele nunca recebe um elogio, um aumento, nem nada. E aquele que faz tudo errado, que não faz, que produz quase nada, também o empregador não repreende, irmão. Nenhum dos dois vai aprender, irmão. Não podemos cair nessa. Não é pelo dom que se conhece a árvore, é pelo fruto, irmão. Nós temos que produzir o fruto, irmãos, para nós não sermos omissos naquele dia. Olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos diz lá em Mateus. Marca aí, aqui não precisa marcar, vai lá para Mateus. Marca, a gente vai voltar lá no Samuel depois. Mateus é o primeiro livro, o primeiro evangelho do Novo Testamento. Mateus. Versículo 33. Perdão, 12, 33. Amém? Fácil, né? Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Exatamente. A árvore boa dá bom fruto.
A árvore má dá mau fruto. Mas não é pelo dom que se conhece a árvore. Aquilo ali é uma mangueira, mas nunca deu uma manga. É só uma árvore. Não está dando fruto ainda. Demora, irmãos. Tem uns que demoram para dar fruto. Tem gente que quanto mais você ora, talvez pareça que a pessoa no começo fica pior. Sabe por quê? Que o inimigo ele está com a mala pronta para sair daquela vida, para você desistir de orar por aquela pessoa, irmão. Tem gente que rapidamente muda de vida. Você pega aqui um copinho de água aqui, ó, água mineralzinha. Você coloca um chumaço de algodão daquele que usa no hospital, sabe? De fazer limpeza até de ferimento. Que é uma coisa pura, né? Limpinha. E joga um grão de feijão aqui dentro. Se a água vai secando, vai se colocando água. O que vai acontecer? Vai nascer feijão. Daqui a pouco vai estar dando feijão. Um mês assim já está dando vagem. E quando nasce, não vai nascer uma única vagem com um único feijão, não. Vai nascer várias vagens com vários feijões e Deus vai sempre multiplicando. Se uma cultura como a do feijão, ali tem uma virtude eterna. Se você não comer todo o feijão, mas você plantar, você vai ter feijão para sempre, irmão. Você pega uma vagem daquela e planta ela inteira. Você tinha um pezinho, daqui a pouco você vai ter 10. Aí você pega 10% daquilo, daqui a pouco você tem 100. Daqui a pouco você tem um monte. Daqui a pouco você é o maior plantador de feijão do mundo, irmão. Tem poder, tem divino ali, irmão. Ali tem mesmo uma virtude divina de Deus, eterna de Deus naquela cultura, irmãos. Mas tem manga, jaca, essas coisas, né, que damasco, que não adianta você colocar só na aguinha. Tem um processo, tem um processo mesmo para que verdadeiramente ele venha germinar, aquela semente venha morrer e ali venha nascer o broto, e depois do broto bem tratado, adubado, vai dar fruto. Tem fruto que vai dar daqui 10, outros vão dar 20, daqui a 30 anos. Tem fruto que só vai dar daqui a 100 anos. A tâmara, ela demora uns 10 anos só para brotar, irmão. Quando você planta a semente, para dar o fruto mesmo, 100 anos. Por isso que tem um provérbio de onde se planta a tâmara. Não sei se você já comeu, né? Aquela seca. Então, quem planta, não colhe. São 100 anos, mano. Se a pessoa plantar e tiver, só se a pessoa plantar e tiver 5 anos de idade. Pode ser que pela misericórdia de Deus, com 105 anos de idade, a pessoa vai comer. Por isso você tem que plantar o bem, irmãos. Ensinar o caminho. Talvez o fruto vai vir no seu filho, no seu neto, e a sua casa servirá ao Senhor, irmãos. Até os filhos dos seus filhos vão servir ao Senhor, irmãos. Quando você faz a obra de Deus, uns vem rápido, o feijãozinho, rapidamente está ali, já está dando fruto. Mas o feijão dá uma vez, depois você tem que plantar de novo. Mas essas outras frutas dão trabalho, mas quando dá é frutão, irmãos. Na minha casa tem uma jaqueira lá que demorou 10 anos para dar. Mas quando começou a dar, irmãos, dão umas jacas desse tamanho, irmãos. Deve ter uns 20 quilos cada jaca. E todo ano vai dando, irmãos. Às vezes ele até esquece de tratar, na hora que chega do tempo está dando a jaca, irmão. Demorou para dar, mas é frutômetro, irmãos. Aquele que foi muito perdoado, muito é grato, irmão. Não vai querer voltar mais atrás, vai dar muito fruto para o Senhor, irmãos. Outros não deram muito trabalho, uma aguinha, um algodãozinho, dá lá o feijãozinho, mas daqui a pouco seca. Se não plantar de novo, não vai dar mais fruto. Temos que plantarmos. Não podemos ser omissos. Não é pelo dom que se conhece a árvore, é pelo fruto. Olha aqui, continuando, versículo 34. Raça de víboras, como dizeis vós boas coisas sendo maus? Que tem tu de recitar meus mandamentos, os meus preceitos, não tendo cuidado de os praticar? Quando lança para trás de vós as minhas palavras. Olha aqui, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Tem gente que até engana, faz um papel, fala até coisas boas, mas o coração está cheio de coisa ruim. Mas na hora, mesmo a pessoa mostra a verdade, ninguém consegue vestir uma máscara para sempre. A boca fala e o coração está cheio. É o que Jesus está falando. Uma hora a pessoa vai mostrar quem é. Aquilo que está escondido lá no coração. Versículo 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas
Mas, exatamente, é só esperar. Quem não quer saber de compromisso com Jesus Cristo, não é se, é quando vai te dar um problema. Mas maldito o homem que confia no homem. Você já está preparado. Você não vai se descambelar, desesperar, porque fulano fez isso, não. Somente o seu Deus você confia, irmãos. Só nele que você coloca suas fichas. Ele jamais vai te colocar numa enrascada e uma furada. Se você entrou numa enrascada e furada, você foi por suas próprias conta, com as suas próprias pernas. 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa. O que é uma coisa ociosa? É omissa, improdutiva. Que é ocioso, parada. Que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Então é melhor você pecar por um pouco de excesso. Não é para matar ninguém não, viu? Não é para ficar batendo em filho não, que é hoje até crime você ter uma correção, mesmo com palmada reparatória em filho. Mas deixar bem clara a sua posição diante de Deus, que aquilo ali está errado. Que Deus abomina aquelas coisas, que a pessoa, na verdade, mas está todo mundo fazendo, mas aí a pessoa vai ficar no médio, na mediana. Deixar bem claro. Então, no futuro você vai ter problema. Vai estar fazendo a mesma coisa que todo mundo e vai ter problema, vai ficar todo mundo concorrendo para fazer a mesma coisa, às vezes até coisa errada. É duro para ensinar o caminho. Quando a pessoa aprende, ainda para ela obedecer e depois permanecer obedecendo. O Davi caiu nessa. Ele foi omisso com Aminon, o Absalão matou o filho, morreu, irmão. Morreu no pecado. Morreu no pecado ele estuprou a própria irmã. E agora o Absalão, Davi também teve 2 encontros com ele. Um ele falou assim, eu não quero mais olhar para sua cara. O outro ele abraçou. Mas em nenhum desses encontros ele corrigiu. Então ele criou uma cobra dentro de casa. Vamos lá para o 2 Samuel, agora o capítulo 15, irmãos. Olha o que aconteceu naquela família. 2 Samuel, capítulo 15. A rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Só o título aqui já arrepia o cabelo, irmão. O homem que derrubou leão, urso, que matou gigante, que matou 1000, 10 milhares, centenas de milhares. A última batalha aqui, se calcula que foi próximo de 1 milhão a vitória de Davi. 1 milhão de inimigos, irmão, de sírios, Davi matou, irmão, na batalha. 1 milhão de inimigos, irmão. Por isso que o povo ficava em paz ali, pensando em bobeira. E esse rapaz aqui até pensou, agora o reino está em paz, eu vou querer tomar o trono do meu pai. Como? Fazendo uma campanha mentirosa contra Davi. Versículo 1. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele, irmãos. É assim que começa o motim, irmãos. A pessoa começa com um aqui, meu amigo, meu pai está embaçado, né, meu? Aí começaram. O Absalão começou a ver se ele conseguia alguém que o seguisse. Primeiro ele conseguiu 50, né, que não gostava do Davi, irmãos. Se a pessoa for procurar, ela vai mesmo encontrar alguém que concorde com a coisa errada dela. Versículo 2. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que todo homem que vinha, que tinha alguma coisa de demanda para vir ao rei Davi em juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade tu és? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel, és teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e corretos, porém não tens quem ouça da parte do rei. Olha que mentira. Davi atendia todo mundo. Aqui mesmo no capítulo anterior, uma mulher usada pelo Joabe, Davi atendeu ela. Só olhar no capítulo anterior, ele atendia todas as pessoas. Ele era um rei, sacerdote, juiz de Israel.
Só que ele ficava na frente ali de Jerusalém. Quando alguém vinha de outra cidade, né, do país lá, para falar com o rei, e perguntava: de onde você vem? Eu sou lá de Dan, sou de Nafitália, sou de Manassés, sou não sei de onde. Vim falar com o rei, então fala para mim a sua causa. A minha causa é essa. Tinha razão, não tinha razão, quem tinha que julgar era o rei. O Absalão não tinha autoridade para isso, mas ele passava na frente e já falava assim: a sua posição é incorreta, mas meu pai não pode atender ninguém agora, não está atendendo ninguém. Aí as pessoas ficando com raiva. Ali ele estava fazendo ali uma campanha política, né, com fake news. Toma cuidado esse ano aqui, irmãos. A campanha vai ser feita, essa campanha do Brasil vai ser feita só com coisa errada, mano. Só mesmo com mentirada de um lado do outro. Ora a Deus, volte o menos um, é aquele que é pró-família, irmão. Acabou. Não fica olhando muita coisa não, para você não se contaminar, irmãos. E quem ganhar a eleição, ele vai ganhar a nossa oração, independente de que lado que seja, irmãos. Porque nós temos que orar pelas autoridades, a palavra ordena isso. Para que eles tenham uma vida casta e sossegada. Depois você vê lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Continuando aqui, em nome do Senhor Jesus. Versículo 4. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Ele começou a rebaixar o pai dele, inventar a história do pai dele, e ainda fala assim: eu não sou eu que sou o juiz, mas na verdade ele queria ser o rei, irmão. Porque mesmo Davi pensava que ele seria rei, o Joabe pensava que ele ia ser rei, ele mesmo já estava pensando que ele ia ser rei, só que ele queria dar uma forcinha, ele não estava querendo esperar o tempo dele. Versículo 5. E sucedia também que quando chegava alguém a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava ele e o beijava. Olha o político aí. Político, né? Os 3 anos que não tem eleição, ele não vê ninguém. Chega 2 meses antes da eleição, ele sai por aí beijando, abraçando, dando camiseta, dando cesta básica, não é? 3.000 anos atrás já tinha isso, irmão. 3.000 anos atrás o Absalão aqui, o seu meu pai não pode atender, mas vem cá, eu não posso fazer nada por você, mas quando eu chegar lá eu vou poder, viu? E faz nada. Tudo propaganda mentirosa. Tudo propaganda mentirosa. Já tinha um beijinho de propaganda aqui mentirosa há 3.000 anos atrás. Versículo 6. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei Davi em juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Exatamente, conquistava, iludindo mesmo o coração das pessoas, mano. Com mentira, o Davi nem estava sabendo. Ele não deixava as pessoas irem até ele e as pessoas estavam ficando do lado dele. Versículo 7. E aconteceu ao cabo de 4 anos que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que voltei ao Senhor. Algumas traduções está escrito 40 anos aqui, mas é impossível, viu? Ô pastor, então a Bíblia está errada? Não, ela não está errada. Foi um erro de tradução. Eu fui lá no original da Bíblia e aqui são 4 anos, porque 40 anos seria impossível, mano. O reino todinho de Davi foram 40 anos, pra você ter uma ideia. O Davi, ele começou a reinar sobre todo Israel com 30 anos e reinou e morreu com 70. E aqui foi um período de 4 anos. Por isso que nós temos aprendido que os eventos são importantes, as datas não. Jesus nasceu quando? De março a outubro, pra você ter uma ideia, mas não foi em dezembro. Então todo dia é a oportunidade de nascer Jesus no seu coração. Se você quer celebrar só o dia 25 de dezembro, nem crente você é, mano. E vai cair no erro. Então todo dia, cada situação é oportunidade de você orar a Deus, você agir, pensar e falar de acordo com Jesus Cristo, de acordo com a palavra de Deus, amém? Então o evento foi importante, mas a data não, tanto que Deus não deixa a data. Se fosse para deixar a data, Deus ia falar assim, no dia tal, do ano tal, no mês tal, nasceu o Salvador. Não, na Bíblia não fala sobre essas datas. Então ou é todo dia o Natal, todo dia
É a sexta-feira, como hoje, uma ceia sexta da paixão. Todo domingo do Senhor, de Páscoa, do inimigo passar bem longe da sua casa, aprendendo o que é Páscoa. A Páscoa é você deixar o pecado, deixar o Egito. E quando você deixa o Egito, o mal passa por longe da sua casa. Páscoa é passar por cima, passar longe. O anjo da morte vai passar longe da sua casa, amém? Então não é uma época do ano onde a pessoa peca 363 dias no ano, aí na sexta-feira come um peixe, no domingo come um ovo da Páscoa de chocolate e está tudo certo, está tudo errado, irmão. Nós temos que estar constantemente buscando o Senhor e Ele vai ser constante na nossa vida. Salmo 16, até o missionário pregou hoje lá em Osasco, e é verdade, nós vamos ter ali o que o Senhor tem preparado para nós sempre, quando nós o buscarmos sempre. Do tamanho que nós buscamos a Deus, que nós nos oferecemos para Deus, é o tamanho de Deus que nós vamos ter na nossa vida, irmão. Quanto mais você se oferecer, mais Ele você vai ter em nome do Senhor Jesus, amém? Vale a pena, porque se você não buscar, cai nesse erro aqui, ó, sem você saber. Você não tem ali aquele discernimento de espírito, ou quem está trabalhando contra você, mano. O inimigo não vem de chifre de rabo, não. O rapaz aqui era mais bonito que Davi, diz a Bíblia Sagrada. No momento aquele era o homem mais bonito da terra. Tanto que muitos pensavam que ele ia ser o sucessor de Davi. Se ele soubesse esperar, poderia até ser, mano. Poderia até ser, mas ele não soube esperar, quis dar uma forcinha e perdeu. Olha aqui, continuando, versículo 8. Porque morando eu em Jesus, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Amém? Então depois de 4 anos ele foi falar com o pai dele de novo, para ele voltar para Jerusalém. Mas era tudo um esquema mesmo para se aproximar e querer fazer mal para o pai dele. Versículo 9. Então lhe disse o rei Davi: vá em paz. E levantou-se, pois, e foi para Hebrom. De novo, não consultou a Deus. O Davi sempre consultava a Deus. Davi consultava por uma batalha e consultava a Deus 2, 3 vezes. Ele ia para a batalha: ô Senhor, vou para a batalha? Não, espera um pouco, Davi. Não vai ainda não. Aí Davi orava de novo: Senhor, vou para a batalha? Agora vai pela direita, agora vai pela esquerda, agora vai por trás, sempre vitorioso. Mas aqui nas coisas da família ele não estava consultando a Deus, e estava ali caçando sarna para se coçar, estava criando a cobra. Agora ele trouxe Absalão mais próximo dele, sem o repreender novamente. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo 10. Enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, dizei: Absalão reina aí Hebrom. Pronto. Agora que ele ia poder voltar para Jerusalém, ele voltou. O pai dele já estava mais velho. Ele mandou avisar todo o reino que quando trocar a trombeta, o Davi não era mais rei. Quem seria o rei seria ele. Mas quem ungiu ele rei? Quem ungiu o Davi rei foi Deus, irmão. E Davi ele esperou 20 e poucos anos para assumir o reinado dele, irmão. Demorou muito tempo ele assumir mesmo o trono. E esse aqui nem foi ungido e já está querendo tomar o reino. Versículo 11. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Aí ele arrumou mais 200 homens que não estavam sabendo direito que o Absalão estava querendo tomar mesmo ali, dar um golpe de estado em Israel em cima de Davi. Versículo 12. Também Absalão mandou ouvir a Toifel, o Giloíta, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Exatamente. Ela vai te celebrar o que nós estamos vendo. O diabo não vem de chifre de rabo, não. Ele vai falando. Daqui a pouco a pessoa está tolerando o errado. Daqui a pouco ela está achando que o errado está certo. Daqui a pouco ela está contra o certo. Olha aí fora, irmão.
Talvez na ficção tem muita gente aí que talvez está torcendo para o bandido, para o adúltero, né? O casal está casado, né? Mas não está dando muito bem direito, né? O que tem ela arrumar outra mulher? Não tem nada, só não vai para o céu, vai para o inferno. Chega no fim, está todo mundo bebendo, fumando, usando droga, vai tudo para o inferno. Acabou de fazer uma beneficência, o herói salvou a cidade, o herói salvou a terra, o herói salvou não sei o que. Daí daqui a pouco vai lá no bar e enche a cara, vai para o inferno. A bebida esclarecedora, mas está dando um bom exemplo. E ali vai criando uma tolerância na sociedade como um todo, vai fazer uma lavagem cerebral para adultério, para homofetividade, para droga. E daqui a pouco a pessoa vai achando, isso é normal, melhor estar fumando aqui em casa do que na rua, melhor estar namorando aqui como se fosse casado do que na rua. Está deixando mesmo o demônio tomar conta da sua casa, irmão. E não começa de uma hora para outra, foi uma lavagem cerebral aqui que o Absalão está fazendo com o povo de Israel, irmão. O Davi estava lá quieto na dele, velhinho lá, e ele ali começou a falar para todos os cantos, que ele ia ser melhor rei, que não sei o que lá, e o povo começou a se juntar a ele. Versículo 13. Então veio o mensageiro a Davi, dizendo, o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Pronto, aí já aumentaram, falou, ó, todo mundo agora já está com Absalão, já era, Davi, acabou para você. Versículo 14. E disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade ao fio da espada. O Davi ficou com medo e foi embora. O Davi que matou o leão e o urso e o gigante quando tinha menos de 15 anos, irmão. Matou milhões de inimigos, ficou com medo do filho. Como Elias. 850 profetas malignos, 400 de Baal, 400 do Aserá, que é o poste ídolo. Aí quando a Jezabel se levantou contra ele ficou com medo também. Cuidado, uma hora você está sendo usado por Deus, se você não vigiar, daqui a pouco o inimigo está te atemorizando. Não temas, porque eu sou contigo, irmão. Quando você deixa o temor entrar, também o temor é uma omissão, é um pecado. Você deixa aquele medo entrar, você está ali deixando mesmo aquilo que está acontecendo, aquilo que você está vendo e sentindo, fazer parecer que Deus não é contigo, que Deus não está naquela situação. Está duvidando, e a dúvida anula a fé. Versículo 15. Então os servos do rei Davi disseram ao rei, eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. Então alguns servos o seguiram, e saiu o rei com toda a sua casa a pé, e deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardar a sua casa. Ele deixou 10 concubinas. Ele tinha 9 esposas, e das concubinas que ele tinha do harém, ele deixou 10 lá. Continuando em nome do Senhor Jesus, 17. E tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam no lugar distante, e todos os servos iam a seu lado, como também todos os quereteus, os peleteus, os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam adiante do rei. Ele não estava sozinho. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu, por que irias tu também conosco? Volta e fica com o rei, o Absalão, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu conosco a caminhar, pois força-me é ir onde quer que o puder ir. Volta, pois, e torna a levar os teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse, vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar onde estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai,
Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, a todos os seus homens e a todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo também. O rei passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei Davi a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos olhos do Senhor. E assim deve ser na nossa vida. Quando nós formos tomar uma decisão, nós temos que orar a Deus: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Às vezes a pessoa quer algo tanto de Deus e fala assim: ó, não deixa nada dar errado. Aqui alguns seguiam Davi assim: não me segue não, que até ontem você não estava comigo. A pessoa falou: não, agora eu estou contigo, então tá bom. Quando ia com ele, levaram a arca junto, irmão. E quando levaram a arca da aliança junto, o Davi falou: não, volta para Jerusalém. Se for da vontade de Deus, eu volto para lá. Mas ela não precisa vir comigo. Se for da vontade de Deus, vai estar tudo certo, irmão. Sem ele nada poderemos fazer, nem tenta. Terminando aqui, depois da semana que vem a gente termina essa palavra em nome do Senhor Jesus. Continua aqui em nome do Senhor Jesus, versículo 27. E disse mais o rei Davi a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, convosco também vossos 2 filhos, Aimás teu filho e Jonatas filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitoifel está entre os que conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitoifel. Então Davi fez um pedido para Deus: se veio feita a tua vontade de voltar para Jerusalém, e transtorna todo o conselho de Aitoifel, porque esse aqui era conselheiro dele, e agora está sendo conselheiro de Absalão. E foi exatamente isso que aconteceu no conselho de Aitoifel que acabou a vida de Absalão. Versículo 32. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada e terra sobre a cabeça, e lhe disse Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dispar-se-me-ei então o conselho de Aitofel. E não estão ali contidos Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei falarás a saber a Zadok e Abiatar, sacerdotes? Eis que ali também com eles, seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pelo que deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvires. Uzai, pois, amigo Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Começou ali a divisão do reino, mas Deus é Deus. Durou um pouco tempo, e realmente foi transtornado esse conselho de Aitofel, e verdadeiramente aquilo ali começou mesmo de uma maneira errada, não prosperou, irmãos. Não tenha medo do que possa fazer o homem, irmãos.
Aqui, verdadeiramente, o servo ungido de Deus era Davi. Seja ungido de Deus. Seja aquele que repreende o filho na hora que precisa repreender e não seja omisso nisso. Seja também com o Senhor mesmo, para olhar se eu estou produzindo fruto, como que está eu com a companhia de Deus, nos caminhos do Senhor, para poder receber daquela direção de Deus na hora de uma oração como essa, em nome do Senhor Jesus, amém? Por enquanto nós ficamos aqui na palavra, vamos orar a Deus, passa água lá para os irmãos em nome do Senhor Jesus. Na sua casa você também prepara uma água, irmãos. Estamos aqui diante da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 23, versículo 25 diz que o Senhor abençoará a nossa água, o nosso pão, e tirará toda a enfermidade do nosso meio. Nós vamos aprendendo a palavra de Deus, vamos fazer a oração da fé e vamos tomar posse da bênção em nome do Senhor Jesus. Prepara uma água, um copo, uma garrafa na sua casa. Algumas pessoas trazem aqui na igreja para depois usar com fé. Tem pessoas que mandam mesmo depois para nós o que aconteceu com elas, né? Os testemunhos do que tem feito a água. Tem bastante testemunho mesmo em nome do Senhor Jesus, e é para ter mesmo, é atitude de fé, mas é para ter em nome do Senhor Jesus. Quem for pegando já vai se pondo de pé, já vai orando em nome do Senhor Jesus, já vai fechando os seus olhos, abrindo o coração. Atitude de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Pegou sua água? Em nome do Senhor Jesus? Feche seus olhos, abre seu coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti por uma unção nessa água, Pai. Coloca nela a Tua unção para curar, para libertar, para salvar, para recriar, para restituir. A água é vida, Pai. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Pai. Ou sem Ti nada poderemos fazer. Numa atitude de fé, nós bebemos da água com fé, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor multiplique, o Senhor transborde nas nossas vidas a Tua bênção, meu Pai. E todo mal saia para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Bebe da água com fé em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus e amado Pai. Da mesma maneira que nós bebemos dessa água, meu Pai, e a água, o fluido que ocupa todo espaço que lhe foi lhe dado, da mesma maneira nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, nos derramando diante de Ti, Pai, para que o Seu Santo Espírito também flua em nós, meu Pai, até nós transbordarmos, e toda a escória seja tirada, Pai. O pecado a omissão, um pecado tão grande como qualquer outro. As pessoas brincam mesmo com Deus na correção dos filhos. Crianças tão pequenas, tão levadas, meu Pai, que a família vai brincando, vai deixando fazer tudo o que quer, vai deixando ouvir o que quer, Pai. Vai pegando os maus exemplos, e depois que a cobra está criada é muito mais difícil de corrigir. Vai se levantar e vai te picar. Isso aconteceu aqui na casa de Davi, servo de Deus, que era triunfante. O que é um triunfo? Triunfo é uma vitória incontestável, onde que o inimigo não tem chance nenhuma, nem vê mesmo da onde que veio o atropelo. Davi era dessa maneira, ele consultava a Deus, Deus dirigia-o, e ele tomava posse da bênção. Um dia ele parou de consultar a Deus, e assim ele trouxe a maldição para ele. Ele passou a não ir para a batalha, fugiu da batalha, ficou preguiçoso, depois virou ali um adúltero e um homicida. E quando a bobeira pouca é bobagem, ele trouxe também todas essas maldições para a casa dele. Aminon, filho de Davi, se apaixonou por Tamar, sua filha. Ele estuprou essa moça. Esse Absalão matou o Aminon porque Davi não corrigiu. A moça ficou toda arrebentada na cabeça. E depois o Absalão, com convencimento humano, convenceram Davi. Ele voltou para casa, mas Davi não perdoou e nem o corrigiu. Só falou que não queria mais ver a cara de Absalão. E depois um dia Davi até o abraçou, mas não corrigiu novamente. E esse Absalão se levantou contra ele. O inimigo, ele vai se levantando. Ele não vem de chifre de rabo. É alguém de confiança, é alguém que está perto, é alguém que não tem aquele compromisso com Deus. Não é se, é quando vai dar problema para as nossas vidas. E como nós vamos saber, Pai? Nós temos que orar por todos.
e dá votos de confianças claros àqueles que têm fruto, àqueles que já estão te servindo, Pai, aqueles que estão buscando descobrir e cumprir o seu chamado em Cristo Jesus, estão removendo as obras da carne, estão buscando a santificação, adorem em espírito e verdade, Pai. Ô Senhor Jesus, produz o fruto, para que nós não produzamos nenhuma palavra omissa, ociosa, Pai, que nós iremos sim dar conta mesmo diante de Deus de tudo isso que nós nos omitimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder, Pai. Ou visita com renovo nessa hora, Pai. Nós, meu Pai, aceitamos Jesus como Salvador. Onde Jesus Cristo entra, o mal tem que sair. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é templo do pecado, então não é tempo para a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, eu uno a minha fé com a sua, meu irmão. Agora você pode usar a sua fé. Jesus Cristo, ele entrou lá na casa da sogra de Pedro, e vendo aquela mulher morrendo de febre, uma doença, Jesus, ele não pediu para Deus Pai, Pai, cura a sogra de Pedro, não. Ele ordenou: febre, sai dela. E essa deixou e ela o serviu. Agora é a hora, você levanta a sua voz, chama Semol pelo nome e manda embora. Creia, quando você crê, você verá a glória de Deus. Tudo é possível que crê. Chama o Semol pelo nome. É uma dor, é uma enfermidade, atenção os obreiros, em nome do Senhor Jesus. Onde há o Espírito Santo de Deus, aí é a liberdade. Alguma coisa está prendendo a sua vida, é um tratamento contínuo, ali está tendo efeitos colaterais, é um mal congênito, é uma hereditária, uma herança genética maligna, é uma maldição familiar. Fogo de Deus, passe desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, da planta dos pés até o alto da cabeça, passa pelas costas, vai descendo pela perna, pela panturrilha, vai descendo pelo calcanhar, subindo pela planta dos pés, subindo pelo peito do pé, pela canela, joelho. Oh, em nome do Senhor Jesus, diante de Deus, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Eu quebro, paraliso, amarro, destruo toda essa ação do inferno, removo todas as suas forças, em nome do Senhor Jesus. Ouça a minha voz, não pode ficar. Em nome do Senhor Jesus, toda a causa dessa doença, dessa enfermidade, dessa comorbidade, ou essa hipertensão, essa infecção, essa inflamação, pega tudo que é seu e sai agora. Você pode, em nome do Senhor Jesus, com fé, passar a mão no seu corpo e falar: sai de mim, em nome do Senhor Jesus. O meu corpo não é teu, o meu corpo não te pertence, em nome do Senhor Jesus. Eu desfaço toda a obra de macumba, de feitiço, bruxaria, olho grande, inveja, magia negra, trabalho feito e coisa mandada, em nome do Senhor Jesus. Aquele pacto, aquela aliança feita no passado, que essa pessoa nem sabia, quando ela acendeu uma vela, que ela fez um trabalho, que ela fez uma oferenda mesmo, que ela estava fazendo uma aliança com o próprio inimigo, eu desfaço, eu quebro essa aliança agora, em nome do Senhor Jesus. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ainda que a dor e a enfermidade que há nessa vida seja uma sequela de uma vida desregrada no passado, em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda ação do inferno, toda dor, doença, enfermidade, incredulidade, religiosidade, fanatismo, ateísmo, satanismo, toda omissão, tudo que não presta, todo vício, toda rebeldia, pega tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus, e sai do corpo, sai da alma, sai do espírito, sai da mente, sai do coração. Não volte mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Começa a glorificar dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Esse, onde o poder de Deus entra, o mal tem que sair. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. Nós aprendemos, amém. Na salvação tem cura, tem libertação. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Deus ministrando a sua vida e você recebendo o ensinamento da palavra de Deus para retornar mesmo uma aliança com Deus do céu. Deus quer fazer uma aliança contigo, meu irmão. Deus quer que todos se salvem, conheçam a verdade. Deus, ele quer dar uma perfeita saúde a cada um dos seus, em nome do Senhor Jesus.
Jesus. Oh, e tudo é possível aquele que crê. Aquilo que nós ligamos aqui na terra está ligado lá no céu. Aquilo que nós desligarmos aqui na terra estará desligado lá no céu. Nós estamos num ambiente igual ao céu, propício a tomar posse da bênção, da cura e da libertação, em nome do Senhor Jesus. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado. Eu tomo posse da minha cura, da minha libertação total e completa, e de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém. Oh, glórias a Deus. Onde há o Espírito Santo de Deus, a liberdade. Mas é um perigo a pessoa apagar o Espírito Santo de Deus. O Davi foi ungido de Deus, tinha o Espírito Santo de Deus, mas em algum momento ele apagou o Espírito Santo. Ele estava ali ficando com palavra de ser humano. Cuidado. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. Fica com a palavra de Deus. Em tudo você volta, vê se está na palavra de Deus. Fica sempre ali consultando a palavra de Deus, que é nela que tem as saídas da vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem depois da oração está se sentindo melhor, pastor, eu aprendi hoje, coisa que eu não sabia, e agora eu já sei como vou resolver quando o mal se levantar. Quem aqui em nome do Senhor Jesus? Graças a Deus. Amém? 100% em nome do Senhor Jesus. E assim também na sua casa, no mundo espiritual, numa distância. Lembrando, nós estamos aqui na Avenida dos Remédios 1326, hein? Divisa São Paulo Cosá. Se você estiver aqui na região, meus, não fique em casa não, hein? Domingo é Santa Ceia do Senhor, o maior dia da igreja, celebrando a memória do Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu por nós sim, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e vive para sempre. Aqui às 9 e às 18 horas, em nome do Senhor Jesus. Se você estiver distante geograficamente, não tem outra igreja da graça próxima de você, prepare o pão e o suco da uva e também participe conosco em nome do Senhor Jesus, pois no mundo espiritual não há distância. Deus está em todos os lugares, ele sabe que você não está podendo ir na igreja em nome do Senhor Jesus, amém? Tenha um ótimo final de semana, continua compartilhando esse culto, porque o vídeo vai ficar disponível. Dê seu pedido de oração, o seu testemunho até domingo, e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Glórias a Deus.